Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a montagem de uma bonequinha, tá? Eu já fiz aqui todas as partes da bonequinha e nós vamos agora fazer a montagem. Então, gente, eu fiz essa bonequinha sem receita, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o mesmo princípio da bolinha, né? Do vídeo 8, que eu insisto em falar da bolinha, porque a bolinha é aquilo que eu disse para vocês, eu ensinei, porque quem sabe fazer a bolinha sabe fazer amigurumi. Então eu usei o princípio da bolinha, não me lembro até quantos aumentos eu fui, acho que foi até 5, mas vai depender do tamanho da cabecinha que vocês querem, né? E aí, quando eu fiz as camadas somente de ponto baixo, eu fiz uma camada a mais para ela ficar um pouquinho mais, não ficar tão redonda como a bolinha, mas mesmo assim ela podia ter ficado um pouquinho mais compridinha. Então, na próxima vez, eu vou fazer mais uma camada de ponto baixo, vou experimentar para ver se não fica melhor, mas eu gostei assim também. As outras bonequinhas que eu fiz de cabeça bem redondinha e ficaram bem bonitinhas. Então tá, então eu fiz aqui o processo da bolinha, né, a cabecinha. O corpinho tá aqui, e a gente começa aqui por baixo, né? No caso aqui a cabeça vai aqui, né? A cabeça vai aqui. A gente começa aqui por baixo. Eu comecei com essa cor. Eu usei as cores que eu tinha, né? Então, depois eu troquei de cor. Também tem um vídeo que ensina como trocar de cor, é o vídeo 7. Aí eu troquei de cor, eu fui fazendo. Quando eu cheguei aqui, nas duas últimas carreiras, eu fiz com a mesma cor da cabecinha, né? Que a cor seria o pescoço. Nunca esquecer aqui, ó, a gente não fecha, né? Essa última carreira foi de 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí eu parei, dei um nozinho e parei, e enchi. E aqui é a mesma coisa, quando eu cheguei em 2 pontos baixos e uma diminuição, eu parei, porque o que acontece? Agora nós vamos costurar aqui, né? E tem que ser igual. Nós vamos costurar, né? Aqui no pezinho, o que acontece? Eu tava com pouca linha dessa tonalidade, tá? Muito tava acabando, eu não queria sair para comprar. Então, eu resolvi fazer ela de calça, né? E de blusa de manga comprida, para não precisar usar muita dessa cor aqui. Então, eu fiz aqui um sapatinho, né? O sapatinho dessa mesma cor, e segui fazendo somente ponto baixo, né? Aqui eu fiz um anel mágico, 6 aumentos e um ponto baixo em um aumento, tá? E aí eu segui fazendo somente ponto baixo. Eu tinha ido até 2 pontos baixos em um aumento, mas aí ficou muito larga. Não gostei, porque depois a gente vai ter que costurar aqui, né? E aí ficou as duas, aí tinha ficado muito larga. Então eu fui até um ponto baixo em um aumento. E segui fazendo. Aí eu fui vendo o tamanho da perna que eu queria. Quando eu cheguei no tamanho que eu queria, eu parei. Aí a outra eu me guiei por essa aqui para fazer igualzinha, tá? Os bracinhos, aqui eu fiz a cor da mãozinha, essa cor. Essa aqui eu fui o anel mágico, 6 pontos no anel mágico e 6 aumentos. E segui fazendo, né? Só troquei de cor e segui fazendo, porque minha bonequinha vai estar de manga comprida, né? Manga cor de rosa. Aí, o que mais, gente, que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz esse aqui, que vai ser uma sainha que eu vou botar aqui, tá? Uma sainha que eu vou botar aqui. Como que eu fiz esse aqui? Eu fiz uma correntinha, fiz correntinha que ficasse da largura aqui, eu medi, né?
E aí, depois de fazer a correntinha, eu fui fazendo aqui, eu fiz pontos altos, tá? Eu tenho um vídeo de ponto alto, que é o vídeo 5. Eu fiz ponto alto até o outro lado. Quando eu voltei aqui, eu fui fazendo 2 pontos altos em cada ponto, que é para ele, que era para ela ficar assim, ó, né? Mais como se fosse um babadinho. Fiz 2 pontos altos em cada ponto. Fui fazendo aumento, né? Só que de ponto alto. E depois eu fiz a outra carreira, eu fiz somente de ponto alto normal. Eu queria desse tamanho, se quiser maior, daí é só continuar fazendo, né? E depois eu vou costurar ela aqui, ó, tá? Porque essa minha bonequinha, ela vai estar tipo com uma roupa de ginástica, uma roupa de patinação no gelo, sei lá, uma roupa de dança, sabe? Vai ser assim. Então, agora nós vamos costurar, começar a costurar. Então, quando eu terminei essa parte aqui, eu dei um nozinho, né? E já deixei um fio longo, né? Para poder costurar. Então, eu coloquei aqui agulha de tapeçaria. E agora nós vamos, então, começar a costurar aqui, né? Deixa eu posicionar aqui. O que nós vamos fazer? Vamos colocar num ponto aqui, ó. Puxamos. Aí vamos nesse outro ponto e entramos lá. E assim nós vamos fazendo toda a volta, tá? Ó, entra embaixo e entra em cima. Entenderam? Ó, vou fazer mais um aqui, devagar. Ó. Entra embaixo e aqui. E vai fazendo toda a volta, tá? Então, agora nós vamos dar um nozinho aqui. Vamos dar esse nozinho, né? E vamos colocar aqui, em qualquer lugar, né? Como eu falei já para vocês, vamos botar aqui, vamos puxar e vamos cortar a linha. Vamos cortar a linha e aí a nossa cabecinha, né, ficou pronta. Vamos fazer agora a mesma coisa com os bracinhos aqui, né, prestando atenção que aqui
seria o pescoço, né? Então, ele vai começar, ai, Nico, ele vai começar aqui, né? Ai, 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 esse Nico. E aqui também, ó, nós vamos, ó, ver aqui. Ah, uma coisa, se você colocar bem para trás, ele vai ficar barrigudo. E se você colocar mais para frente, ele vai ficar mais com a bundinha, né? Eu vou colocar ela mais para frente para não ficar barrigudo, né? Então, mas quando eu fiz um ursinho, um cachorrinho de toquinha, parece, eu fiz assim, coloquei mais assim, para ele ficar bem gordinho, com a barriguinha bem gordinha, ficou a coisa mais querida. Então, só cuida isso agora na, na costura. E aqui, ó, gente, aqui, ó, nessa parte onde eu fiz a troca das cores, ela fica assim, né? Eu ainda tenho que ver como é que eu faço para não ficar. Mas ela fica assim desencontrada. Então, eu sempre quando eu faço com troca de cor, eu coloco o bracinho aqui nessa parte, tá? Eu cuido para não deixar para trás nem para frente, para não ficar aparecendo. Eu coloco o bracinho bem aqui, ó, para disfarçar, tá bom? Vou arrumar aqui porque o Nico pegou todo o meu lugar aqui. Já volto. Bom, eu não gosto de encher os bracinhos, eu gosto de deixar eles sem fibra, eu acho mais bonitinho. Mas, se vocês preferirem, vocês podem encher, tá? Eu gosto que ele fique mais assim, mais maleável, tu pode fazer o que tu quiser, né, com ele depois.
Aqui na perninha, eu coloco o enchimento só na parte do sapatinho aqui, eu também não coloco, tá, gente? Mas esse é o meu gosto, né? Se vocês quiserem colocar, coloquem. Eu prefiro assim, tá? Então, vamos lá fazer a costura. Eu também deixei aqui já um pedaço de linha, né? Quando eu terminei. A mesma coisa, gente, aqui, ó. Essa diferença da cor, eu vou colocar para a parte de dentro. Aqui, ó, vou botar, vou costurar que fique para a parte de dentro, tá? Então, vamos lá. Pode se guiar pelo centro aqui. E aí, escolhe se quer mais para trás, mais para frente. Acho que eu vou colocar aqui. Aqui nessa parte.
vocês forem, quando vocês derem um nozinho aqui, deixem um pedaço de linha maior, porque vocês viram que eu deixei um pedaço pequeno, aí ficou ruim, né? Eu tive que usar um pedaço da outra. Então, quando vocês fizerem, deixem um pedaço de linha maior para poder costurar, tá? Então, aqui, agora nós vamos botar, eu vou colocar esse babadinho que eu fiz, eu vou colocar aqui, ó, toda a volta. Vamos costurar aqui nela, em toda a volta, tá? Vamos lá. Quando eu medi aqui, ó, gente, eu acabei fazendo maior, ó, maior do que precisava. Então, eu vou deixar essa parte aqui pra frente, porque daí vai ficar um detalhe assim, ó, tá? Porque eu tinha feito mesmo com a ideia de fazer assim, mas no fim acho que vai ficar até mais bonitinho, porque vai ficar com esse detalhe, tá bom?
Então, gente, essa parte da bonequinha tá pronta. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que aqui, ó, vocês viram que eu comecei, eu dei uma diminuidinha aqui, eu fiz uma carreira com diminuição para ela não ficar reta, né? Ela ficar um pouquinho mais, também nem se nota. Daria para fazer reto também, como aqui nesse coelhinho aqui eu fiz e fiz sempre reto, né? Aqui eu quis dar um pouquinho de diferença, deixar um pouquinho mais estreita, mas também não deu, não ficou muito estreita. E então essa parte deu. Agora no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem o cabelinho e as partes que estão faltando, certo?